Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que as taxas podem impactar num valor de resgate de um fundo, tá? Essa aula, na verdade, é praticamente uma resolução de questão, tá? Eu quis trazer isso só em forma de aula porque tem caído nas provas esse tipo de questão para escolher os fundos, né? Deixa eu mostrar aqui já um pouquinho na frente o que é a ideia, né? Para escolher, né, um determinado cliente tem um determinado valor, por exemplo, 50 mil reais, quer deixar isso aplicado por um determinado prazo, então é um aporte único, né, que nem está bem claro aqui, tá? E aí ele tem a opção de 4 fundos, né, de mesma classe, eventualmente. Claro que dentro do enunciado vai ter uma historinha maior, mas o que importa é a gente entender o contexto, né? E aí esses 4 fundos, ele quer jogar contigo entre taxa de entrada e taxa de administração. O que é melhor para cada um dos casos, tá? Então, a pergunta que a gente falei, essa questão, essa área é praticamente uma resolução de questão, né? A pergunta é basicamente qual dos 4 fundos, né, seria o melhor para aplicar, ou seja, qual que vai produzir o maior valor futuro para a gente, tá? E é bem simples, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, o valor presente, ele vai ser 50 mil, né, menos os 10%, por exemplo, aqui no fundo A, porque ele tem taxa de entrada, então seria 45 mil no fundo A, né, aí menos 8% no fundo B, ok? Então, tu vai sempre usar um PV menor, porque deixa um pedágio ali, né? Cara, aí vai diminuindo. Olha, o fundo D tem só 4% de taxa de entrada. Muito melhor do que o fundo A nesse sentido. Mas será que lá no final ele produz um montante maior? Sendo que ele cobra taxa de administração de 4% contra uma taxa de administração de somente 1%? Então é justamente aí que a gente vai entrar. Então, o valor presente, por exemplo, utilizando aqui o fundo A, tá? O valor presente, ele vai ser menos 10%, né? Então, o valor de aplicação vai ser menos 10%, ou seja, seria um valor de 45 mil reais, ok? E a outra variável que vai mudar é minha variável taxa, né? O meu I. Porque o meu I, que está aqui 8% ao ano, ao invés de ser 8% ao ano, vai ser 8% menos 1%, né? Lembrando que esse resultado aqui não é 7%, né? Porque são taxas, ok? Então vai ser um pouquinho menos que 7, tá? Então é só isso que eu tenho que descobrir. Qual que é a taxa de rentabilidade depois de pagar efetivamente a taxa de administração, porque a taxa de administração, que é essa taxa aqui, ele incide sobre o valor total, não somente sobre a rentabilidade, ok? Então, valor presente é a aplicação, que é 50 mil, menos a taxa de entrada, e a taxa de juros dessa aplicação vai ser a taxa de rentabilidade, 8%, menos a taxa de administração. Então, eu já vou fazer... Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem simples, né? Mesmo cálculo lá de taxa real, né? 1,08 dividido por 1,01 aqui para achar a taxa real, digamos assim, a taxa após a taxa de administração de rentabilidade do fundo A. Por quê? É isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 8% menos 1%, né? Então, 8% de rentabilidade menos 1% da taxa de administração. Aí depois para o fundo B, eu vou fazer 1,0, para o fundo B, eu vou fazer 1,08 dividido por 1,02. E assim vai. Assim eu vou achar todas as taxas de administração desses fundos, tá? Então, antes de mais nada, eu já vou fazer quais são as taxas de administração, tá? Então, vamos lá na HP, né? O fundo A, lembrando que eu acabei de mostrar, né? 1,08 dividido por 1,01, depois 1,02, depois 1,03, 1,04. Assim eu vou chegar nas quatro taxas de administração, beleza? Beleza, vamos lá. Desculpa, nas 4 taxas de rentabilidade após pagar a taxa de administração, tá? Então vamos lá. O fundo A, o fundo B, o fundo C e o fundo D, tá? Vamos achar essas taxas de administração aqui. Lembrando que deixa eu pegar lá, 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos fazer a primeira aqui, 1,08 Enter, né, que é 8% de rentabilidade, menos a taxa de administração, 1,01 divide. Tá ali, 6,93, né? 1 menos 100 vezes. Tá aqui, 6,93. Então, o fundo A, ele rende 6,93%. Essa é a minha taxa de rentabilidade após pagar a taxa de administração. Beleza? Beleza. Vamos lá ver. O B é 2%. Então, 1,08, que é a rentabilidade, Enter, 1,02, que é a taxa de administração, divide.
1 menos 100 vezes, para achar o percentual, 5,88, né? 5,88. Lembrando que isso aqui é a taxa de juros de cada um após pagar a taxa de administração. A C é 3%, é isso? É isso, né? Ali, beleza? Então, 1,08 enter 1,03 divide. 4,85, tá ali, né? 4,85. A última, que é 4%, né? Vamos lá. 1,08 enter 1,04 divide 3,85, tá? 3,85. Esses são as rentabilidades, né, de cada um desses fundos aí. Agora vamos descobrir quanto que é o PV de cada um, né? Então, o PV do A, o PV do B, o PV do C e o PV do D, tá? Então vamos lá. Do A a gente já sabe, né? O A é quanto? É 50 mil menos os 10% da taxa de entrada, que tá ali, né? Olha o A, 10% de taxa de entrada aqui, tá? Então, bem simples, né? 45 mil. Vamos fazer bem direitinho, né? Então, 50 mil, 50, 1, 2, 3, enter, 10% menos. Tá aqui. 45 mil é a taxa de entrada do A. Ops. 45, tá? 45, ok. O B é 8%, se eu não me engano. Vamos lá ver se é 8%. O B é 8%, taxa de entrada. Então, 50 mil, ops, enter, 8% menos, né? 46 mil reais, tá? Então, B é 46 mil reais, ou seja, é um aporte maior, né? Porque a taxa de entrada é menor. O C é 6%, então, 50, 1, 2, 3, enter, 6% menos, né? 47 mil, ok? 47 mil. E o D é 4%, se não me engano. É 4%, exatamente. Vamos lá, 4%, 50, 1, 2, 3, enter, 4% menos 48 mil reais. Ou seja, o fundo D é o que efetivamente mais entra dinheiro meu lá dentro, né? Porque ele tem uma taxa de entrada menor. Aí é só fazer esse PV aqui, né? Esse PV de cada um, ok? Depois colocar a taxa de juros de cada um deles, que é aquela ali. O N é 4, prazo 4 anos, tá lá em cima, né? Então, o N é 4 e eu tenho que achar o FV de cada um. Simples assim, ok? Beleza, né? Então, vamos ver qual que vai produzir o maior FV. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu vou substituir. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Esse aqui é 45, vou botar aqui no cantinho, tá? 45, ops, 43. 45, 46, 47, aqui ficou estranho, 47 e 48, tá? Aí aqui eu vou botar o FV de cada um, tá? Vai ficar melhor assim. Beleza? Vamos lá, né? Vamos achar o FV do A. Então, 45 mil PV, 6,93 e 4 é isso, galera? Eu me perdi agora, acho que é 4, né? 4N, né? 4N FV. 58.831. Então, nesse aqui, no A, eu vou resgatar 58.831. Tá? Esse é o meu valor de resgate do A. Vamos ver os outros, tá? O B eu boto 46 mil, PV, 5,88 I, 4N, FV, 57.811. Ou seja, eu quero o melhor, então o B já não é o melhor, já está fora o B, porque o A já é melhor que o B. Então já arriscamos o B da brincadeira. Vamos para o C. 47 mil, PV, 4N, 4,85I, FV, 56.803. O C também está fora, né? Porque eu quero o melhor. Claro que o D também vai ser mais baixo ainda, mas ok, vamos calcular que a gente não é preguiçoso. 48 mil PV, observe que você está colocando o valor maior de início, né? Porque a taxa de carregamento é menor, então entra o valor maior lá para o fundo. 3,85I,
4 NFV, 55.829. Ou seja, o maior, efetivamente, né, é realmente o fundo A. O fundo A que me retorna, portanto, lá na frente, me retorna o fundo A. Então, o fundo A retorna 58.831 mil reais, tá? Esse aqui é o resultado para você. Então, provavelmente vai cair algo parecido com isso na sua prova e você vai marcar o fundo A, tá lá, 58.831, melhor fundo é o fundo A. Ou seja, é só você cuidar com isso, tirar da rentabilidade bruta o quanto você vai deixar de taxa de administração, beleza? Então, como eu falei, era praticamente uma correção de questão, corrigimos bem tranquilo, bem com bastante calma, você já tá craque nisso, tá? Beijo pra você, até a próxima. Tchau!